Entretanto, os presidentes do Ruanda, do Uganda, da RDC e do Congo-Brazzaville já deixaram Luanda de regresso aos seus países. Os chefes de Estado participaram em Luanda de uma cimeira quadripartida sob os auspícios do presidente João Lourenço, que culminou com a assinatura de um memorando de entendimento chamado de Memorando de Entendimento do Luanda para pôr fim aos problemas entre o Ruanda e o Uganda. Um memorando já considerado histórico pelos próprios estadistas africanos presentes em Luanda. E passamos à análise com a doutora Conceição Vaz, especialista em relações internacionais. Doutora, muito boa noite. Os próprios estadistas consideraram este memorando de entendimento de histórico. Considera que estão criadas, de facto, as condições para que este acordo seja aplicado sem grandes dificuldades? Note que este acordo que hoje aconteceu é resultado de um anterior que realizou-se a 12 de julho último. Portanto, a 12 de julho último houve uma cimeira tripartida. Esta cimeira resultou de instrumentos que, no processo de quase um mês, pouco mais, pouco menos, resultou, portanto, essa cimeira de celebração de um outro acordo, mas as imagens, a comemoração e os discursos do chefe de Estado dá clara intenção ou mostra as evidências do quanto há satisfação das partes neste encontro, do quanto as partes estão disponíveis em avançar com a negociação, mas, sobretudo, com a implementação desses acordos. Preciso mesmo referenciar que este encontro não foi simplesmente cordialidade. Houve, efetivamente, instrumentos elaborados que deverão ser observados pelas partes. Ora, embora, digamos aqui, precisamos assinalar o quão nobre é este encontro, o quão assinalável se torna esta cimeira de Luanda, efetivamente, os dias subsequentes serão os momentos em que as partes, os protagonistas, deverão pôr tudo isto, efetivamente, em prática. Mas uma coisa é o que se diz e outra coisa é o que de facto depois se passa na prática. Mas note que estamos a falar de 12 Estados que têm problemas de algum tempo, em que há movimentos militares em territórios distintos e que, ao invés de degladiarem guerra que podia ser sangrenta, tiveram vontade política de sentarem-se à mesa. E assinalava também o facto de termos aqui em Luanda 2 chefes de Estado que não era habitual estarem aqui em território angolano. Deve ser das pouquíssimas vezes que nós temos aqui a presença do presidente do Uganda, Museveni, e também o presidente Paulo Kagame, que por questões que conhecemos, não era muito comum a presença destes em Angola. Portanto, também se torna assinalável este momento, quer dizer, que os 2 chefes de Estados que habitualmente não tinham presença em Luanda, hoje aceitam diplomaticamente. Portanto, isto é um sinal de boa vontade. De disponibilidade, efetivamente, numa construção de uma nova mentalidade, de uma nova fase entre as partes. Qual é o significado que este acordo pode ter para a região dos Grandes Lagos em geral? Bom, de estabilidade. Sobretudo o empenho dos envolvidos, dos protagonistas, em manter a estabilidade naquela região. Portanto, é este o significado. Que se vai, embora os problemas não sejam de facto fáceis, mas a via do diálogo permanente, a concertação permanente, é efetivamente o modelo que deve vigorar. Não será efetivamente fácil, acontecerão permanentemente alguma outra situação que deve ser alinhavada continuamente na base do diálogo. Portanto, este é o significado dessa cimeira, deste memorando que hoje assinam, que o diálogo deverá permanecer, quaisquer que forem efetivamente o embaraço que possam encontrar na implementação dos diferentes. O presidente João Lourenço disse a dado passo que o mérito era dos 2 presidentes, mas claro que é também dele como facilitador deste processo. Acaba por ser um momento muito alto no que toca à diplomacia, que é liderada pelo presidente João Lourenço. Um presidente que está em exercício há apenas 2 anos. E 2 presidentes, como eu disse, que há algum tempo e várias cimeiras não se fizeram presente em Luanda, e desta feita encontra-se em território angolano para ser mediado efetivamente pelo presidente João Lourenço. É claramente um momento alto da diplomacia angolana, claramente um momento alto dos técnicos que estiveram envolvidos também nesses processos todos, e os protagonistas têm agora a missão de fazerem com que os acordos possam efetivamente merecer o melhor desfecho, sempre na base do diálogo e da concertação. Muito bem, doutora Conceição Vaz, muito obrigada por ter vindo ao Telejornal, ajudar-nos a perceber um pouco mais do que é que foi este memorando de entendimento hoje alcançado. Obrigada.